Olá! Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso COBOL para Mainframe. Estamos na aula número 5 e hoje nós veremos o que é um mainframe, faremos o nosso primeiro acesso a um mainframe, vamos estudar as ferramentas que temos disponível dentro desta arquitetura e, mais especificamente, vamos ver a ferramenta TSO, que é a primeira ferramenta mais importante que nós vamos usar nas próximas aulas. Começando com o que é um mainframe. Bom, nós usamos o termo mainframe, do inglês estrutura principal, para nos referirmos a um computador de grande porte. Em geral, quando se usa a palavra mainframe, está se referindo a uma série de computadores da IBM que são categorizados como a série Z. Então, geralmente, quando se fala mainframe, está se referindo a esse tipo de computador da IBM. Algumas características desse tipo de computador. Primeiro, são servidores corporativos dedicados apenas a empresas de grande porte, que têm um volume de dados muito grande para serem processados, com foco principalmente em transações. Uma transação é um conjunto de instruções que só fazem sentido quando são executadas todas juntas, do início ao fim. Por exemplo, fazer uma transferência bancária é um exemplo de transação. A transferência só faz sentido se ela for executada por completo. Tira o dinheiro de uma conta para colocar na outra. Se interromper no meio, só tira o dinheiro de uma conta e não deposita na outra, a transação não faz sentido. Então, existem muitos exemplos de transação, não só no meio financeiro, no meio bancário, mas também corporação em geral, vendas, RH, entre outras coisas. O mainframe é uma plataforma de software e hardware que possui os mais altos índices de disponibilidade, segurança, escalabilidade e uso eficiente de energia. Não existe nenhuma outra plataforma que consegue atingir esses mesmos níveis. Os computadores de grande porte, os mainframes, possuem os mais altos índices com essas características. Bom, é considerado um servidor de grande porte de missão crítica, ou seja, é aquela situação que, se falhar, é uma situação muito ruim, a missão é extremamente crítica. Exemplo, se você estiver abastecendo o seu carro num posto de gasolina às 2 da manhã e vai pagar no débito e por algum motivo essa transação que você está fazendo para pagar no débito não funcionar, é um problema muito grande, Então, é considerado um servidor de missão crítica, não pode falhar. Muitas empresas de diversos setores acabam usando esse tipo de plataforma. Por exemplo, bancos, empresas de telecomunicações, data centers, áreas de serviços públicos, prestadores de serviços, alguns jogos também fazem uso. O legal é que a gente consegue atender milhões de usuários com um único servidor e um único sistema operacional rodando. Mas, se você quiser, dá para fazer a virtualização dentro de um ambiente mainframe. O legal é que os mainframes foram os primeiros a fazer a virtualização, isso há mais de 50 anos. Então, é uma característica que é bastante atual, mas que o mainframe já faz há mais de 50 anos. O mais novo mainframe que nós temos até o momento da gravação dessa videoaula é o Z14. O Z14 foi lançado agora em 2017, no meio de 2017, e ele representa a 14ª geração de mainframes da IBM. Ele consegue fazer 12 bilhões de transações criptografadas por dia. 12 bilhões não de instruções, de transações, que são conjuntos de instruções. Então, ele consegue fazer 12 bilhões de transações e o mais impressionante é que todas essas transações são 100% criptografadas. O Z14 ele veio para inovar e a principal inovação dele é essa questão de tudo acontecer com 100% de criptografia. Não só os dados que estão sendo manipulados, mas toda a parte de algoritmo, rede, aplicações,
tudo está 100% criptografado. Bom, essa na última década a gente pode dizer que foi a principal revolução em mainframes, né, que a IBM proporcionou aí pra gente, foi realmente muito revolucionário. E o motivo disso é muito claro, né, por que eles querem tudo 100% criptografado. O cybercrime, né, que são aqueles crimes que acontecem com furtos, né, de valores financeiros através da internet, ele vai até 2022 gerar perdas de 8 trilhões de dólares. Até 2022, nós vamos perder 8 trilhões de dólares para o cybercrime. Bom, 90% das transações financeiras rodam em mainframes, então para a IBM fez todo sentido investir muito dinheiro em muita pesquisa, em muita inovação para conseguir construir um mainframe 100% criptografado para tentar diminuir esse prejuízo que as empresas vão ter perdendo dados para o cybercrime. Afinal, se eles conseguirem fazer a interceptação de algum valor que está criptografado, esse valor que foi interceptado não vai ter mais nenhum valor para eles, porque eles não vão conseguir decifrar a mensagem. Então, essa foi a principal inovação que o Z14 trouxe. Mas não só isso. O Z14 ele também consegue trabalhar com aprendizado de máquina em tempo real, ou seja, ele deixou de ser só uma máquina que faz transações, né, para uma máquina que também faz predição. Isso é muito legal, porque em geral o aprendizado de máquina, né, toda essa parte de predição, algoritmos de predição, eles não costumavam rodar em tempo real junto com as transações. Geralmente era uma coisa processada à parte, né, em outro tipo de servidor, com outras metas, né, a mais longo prazo e não em tempo real. Essa também é uma outra característica bastante interessante que o Z14 trouxe. Hoje, né, a gente fala muito em moedas digitais, Bitcoin, entre outras, e a tecnologia que está por trás de tudo isso é a questão do blockchain. O Z14 faz blockchain com confiança, com transparência, a gente consegue fazer uma implementação 100% em nuvem, isso é bastante interessante. O Z14 trouxe muita inovação, muito resultado de pesquisa que foram feitos nos últimos anos. Os mainframes já faz muito tempo que deixaram de ser aquelas máquinas gigantescas que ocupavam muito espaço, né, dentro de uma empresa e passaram a ser hardwares mais compactos, com uma alta capacidade de processamento, muita inovação que justifica o seu alto custo. Bom, como nós vamos usar mainframes, né? Afinal, são máquinas caríssimas e como a gente vai ter acesso a um mainframe sem de fato ser um profissional contratado de uma empresa com acesso ao mainframe desta empresa? Existe o Fundese. O Fundese é um mainframe pertencente a uma empresa canadense e eles permitem acesso gratuito para estudantes. Então, nós vamos usar o Fundese para nos basear, né, e trabalhar para fazer os algoritmos dos nossos projetos ao longo das nossas aulas. Primeiro passo para a gente conseguir usar o Fundese é obter um usuário e uma senha. Aqui está o link disponível para vocês acessarem. Acessando esse link, vocês precisam usar a opção de conseguir um novo usuário. Na apostila eu descrevi um conjunto de passos com print de todas as telas. Então você vai precisar fazer um cadastrinho bem simples, informando o seu nome, um e-mail e o nome de usuário que você quer usar. Nos meus usuários eu sempre coloco GP, 2 letras, que representa grande porte, depois mais 2 letras, pode ser, por exemplo, as suas iniciais. Eu coloco AZ, porque é a primeira e a última letra do alfabeto, e por último, uma identificação. Então, eu tenho os usuários GPAZ00, GPAZXX, GPAZ99 e um conjunto de vários outros usuários. Então, você pode inventar o seu. Por exemplo, GP, as 2 iniciais do seu nome e sobrenome, por exemplo, 01, para representar que é o seu primeiro usuário. Enfim, você precisa criar um usuário ali com 6 dígitos,
fazer o cadastro, você vai receber um e-mail informando que o cadastro deu certo e que você precisa validar o seu acesso. Aí eles vão te passar uma chave, você vai validar o acesso com essa chave e aí você recebe a sua senha provisória de acesso. Todos esses passos estão descritos na nossa apostila, bem detalhado, com print de cada uma das telas. É só seguir lá que vocês não vão ter muitas dificuldades. Depois de conseguir o usuário e a senha, o próximo passo é conseguir um software de telnet. Um software de telnet é um software que vai conectar você, que está aí na sua casa, no seu trabalho, usando a sua máquina, o seu computador pessoal, ao mainframe, Fandese. Então, é um software que vai trabalhar a partir da rede, né? Um software que faz a conexão de duas máquinas a partir da rede. Existem vários softwares que você pode usar de telnet. Existem versões para Windows, existem versões para Linux, tem versão paga, tem versão gratuita, tem para todos os gostos. Particularmente, eu gosto bastante do TN3270 Plus. Lá na apostila eu coloquei link para download de algumas ferramentas. Vocês fiquem à vontade para escolher qual delas vocês vão usar. Aqui nas nossas aulas eu vou usar o TN3270 Plus. Bom, vamos fazer o nosso primeiro acesso, né? Vamos aprender a fazer login e logoff em um mainframe. Então, eu vou usar aqui o meu TN3270 Plus. Ele tem um campo de Session Name, onde você pode colocar o seu nome. Eu coloquei aqui grande porte, mas esse campo é só uma identificação de quem está se conectando. No campo Host Name, você precisa informar o endereço do mainframe que você quer se conectar. Nesse caso aqui, eu coloquei o endereço do Fandese. No Fandese, a porta que está habilitada para mim é a porta 23, e eles informam isso no e-mail. Eu acho que para todo mundo também vai ser a porta 23. E o tipo do terminal, a gente deixa aqui o 3271. Depois de preencher todos esses campos, eu vou pressionar Connect. E estou conectada ao Fandese. Ele me dá várias ferramentas disponíveis, TSO, SIX, IMS, várias opções de ferramenta no Fandese. Nós vamos usar o TSO. Então, eu vou digitar TSO e pressionar Enter. Aí, ele pede o usuário. Qual é o usuário que você cadastrou? Lembra, lá nos e-mails que vocês vão receber do Fandese, vai ter o usuário que você cadastrou e uma senha provisória. Então, eu vou digitar aqui GPAZ e o meu usuário que eu estou usando. Hoje eu vou usar o GPAZXX para fazer o acesso. E aí ele pede a senha. Como eu já fiz um acesso antes usando esse usuário, eu vou usar a senha que eu já atualizei. Mas se você está fazendo o seu primeiro acesso, você precisa informar a senha provisória e aqui no campo da frente você precisa cadastrar uma nova senha. Eu costumo recomendar para os meus alunos criarem senhas, sempre com 6 dígitos, misturando letras e números. Então, 3 letras e 3 números, por exemplo, é uma sequência legal para você criar a senha. Se é o seu primeiro acesso, você vai digitar a senha que eles informaram por e-mail, que é uma senha provisória. No campo aqui da frente, você vai informar a sua senha nova e depois que você pressionar Enter, ele vai pedir para você digitar de novo a nova senha para confirmar o valor. Depois de confirmar o valor da nova senha, o acesso é o mesmo. Então, aqui a telinha com algumas mensagens, eles vão mostrar várias mensagens. Então, eu vou pressionar Enter várias vezes. Mostrando mensagens. São alguns avisos, coisas que tem disponível, alguns warnings. Falando sobre o DB2, SIX, vários enters. E aí chegamos ao nosso menu principal. A gente vai aprender, obviamente, né, todos os recursos aqui que essa ferramenta nos dá, mas já fizemos o nosso primeiro acesso. Para fazer o login, esse é o procedimento. Para fazer o logoff, nessa tela, no menu principal, nós vamos pressionar a tecla F3 e basta digitar logoff. Enter.
Mais um Enter. E fomos desconectados. Bom, a ferramenta que nós vamos usar, que é o TSO, que a gente acabou de usar para fazer o login. O TSO é um ambiente interativo que serve para compartilhar o tempo do mainframe com diversos usuários. E o legal é que o usuário ele tem a impressão de que ele é o único a utilizar o mainframe. Ou seja, eu estava ali conectando, parecia que só eu estava fazendo uso do Fandese, mas na verdade tem vários outros usuários acessando simultaneamente. Mas um usuário não consegue perceber as ações do outro. Então, eu compartilho o tempo do mainframe, mas cada usuário tem essa impressão de ser o único a ser atendido. A partir do TSO, o usuário pode excluir, visualizar, submeter e acompanhar jobs, serviços. Os serviços são os nossos algoritmos, os nossos projetos que a gente vai rodar. Então, a gente pode acompanhar todos os serviços de execução de projetos que a gente vai criar. Além disso, conseguimos alocar, renomear, mover, copiar, excluir arquivos, que são os nossos projetos que a gente vai criar, projetos ou arquivos de dados, e também a gente consegue usar vários aplicativos que o próprio sistema operacional disponibiliza. Os mainframes da família Z, eles usam os sistemas operacionais ZOS. Então, aqui no Fandese, a gente está usando um sistema operacional da família ZOS da IBM. Existem outras ferramentas que nós estudaremos também ao longo desse treinamento. Então, a gente vai usar o DB2, vamos usar o SIX, vamos usar outras ferramentas ao longo do nosso treinamento. O TSO não será a única. É isso aí, pessoal. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais!